Olá, meus queridos alunos. Hoje a gente está aqui para mostrar alguma coisa sobre fios ortodônticos para vocês. Então aqui nós temos 5 tipos de fios, desde os mais básicos até os mais, digamos, com maiores diferenças aí dos tradicionais. Então nós vamos começar pelo 014, né, um dos primeiros fios que a gente usa no alinhamento e nivelamento, o 014 nitinol. Então esse aqui é um fio da Orthometric. Então ele vem aqui 0,14 superior ou 0,14 inferior, 0,16, 0,18, 0,20. Lembrando que o fio de nitinol ele possui algumas características bem peculiares, né? Então a principal característica do fio de nitinol é que ele apresenta uma baixa rigidez e uma alta flexibilidade. O que seria isso? A gente consegue dobrar esse fio e ele volta à sua posição original. Ele tem memória de forma, ele tem super elasticidade, ele tem uma alta resiliência. O que é alta resiliência? Ele consegue liberar uma força suave e constante sem se fraturar, né? Por outro lado, ele apresenta baixa tenacidade. O que é isso? A gente pegando o mesmo alicate, tentando fazer uma dobra nele, ele volta à sua posição original. Então, resumindo, quais são as principais características desse fio de nitinol, que é usado no início do alinhamento e nivelamento? Baixa rigidez, alta flexibilidade, alta resiliência, baixa tenacidade. Então esse aqui é o primeiro fio que a gente usa, que é o fio 014, 016, 018, 020 no alinhamento e nivelamento convencional, tá bem? Vamos deixá-lo de lado aqui e aí eu vou pegar o segundo fio que a gente usa bastante no alinhamento e nivelamento. Esse aqui, para a gente diferenciar em relação ao outro, esse é um Naitai termoativado. Ele é ativado a 35 graus. Na temperatura da boca, ele muda a composição cristalográfica dele. Então, olhando assim, ele parece um nitinol convencional. Ele tem as mesmas características do nitinol anterior, porém, ele apresenta a capacidade de mudança cristalográfica de acordo com a temperatura. Então aqui a gente muda ele de posição, né? Tenta fazer dobras, ele tem memória de forma, ele é super elástico, ele tem as mesmas características que o fio anterior. Porém, se eu pegar um Endo Ice, que é um spray para teste de vitalidade na endodontia, e fizer um teste nesse fio, então a gente vai passar nesse fio e ele vai ficar totalmente reto, ele vai perder totalmente a sua elasticidade, né? E aí a gente consegue com isso levar o dente que eu quero, e aí a hora que ele aquece a uma temperatura de 35 graus, ele vai voltar à sua posição original e vai voltar a ter aquela forma original que foi dada pelo fabricante, né? Então aqui, deixa eu colocar mais gelo aqui para vocês conseguirem visualizar. Já está voltando, ó. Então aqui eu mudei totalmente a composição cristalográfica desse fio. Se eu pegar um fósforo e tentar aquecer esse fio, ele automaticamente, olha lá, já voltou à posição original que ele tinha inicialmente. Então, como que a gente faz na boca do nosso paciente? A gente introduz o fio. Naquela região que eu preciso de maior deflexão, eu pego o Endo Ice, um gelinho, passo naquele fio, ele vai mudar a sua composição cristalográfica, aí a uma temperatura de 35, 36, 37 graus, esse fio vai voltar à sua posição original, levando o dente para a posição mais adequada, certo? Em seguida, nós temos o Flexi Naitai Cooper, que é um termo ativado com cobertura de cobre. Para que serve essa cobertura de cobre? Ele tem 6% de cobre, ele tem cobre na sua composição. É para deixar o fio também mais flexível. Esse aqui é um fio retangular, esse aqui já é um fio 14 por 25, tá?
muito usado na sequência de fios de braquetes autoligados. Nós não temos tanto hábito de usar esse fio, uma vez que alguns estudos mostram que esse acréscimo de cobre não vai ter tanta diferença clinicamente significante, tá bem? Então vamos colocar de lado aqui. Outro fio Nightie, então já mostramos 4 fios Nighties, o Flex Nightie normal, o Nitinol normal, o Nitinol termoativado, o Nitinol com adição de cobre, com 6% de cobre, e agora um Nitinol usado para aparelhos estéticos, que é o Flex Nightie de Rhodium, né? Então ele tem uma composição diferente dos outros braquetes. O material de que ele é feito é diferente dos outros fios. Então, se eu colocar um do lado do outro, não sei se vai dar para vocês verem, mas o de Rhodium é mais estético do que o convencional, tá bem? Então é usado com muita frequência para braquetes estéticos, tá bom? E o último fio, que é o fio de aço, o SS, que é o Stainless Steel, é usado depois de toda a sequência de fios de nitinol, nós vamos usar o fio de aço, né? O fio de aço, para a gente lembrar da aula que nós passamos para vocês, né? Se eu fizer uma comparação do fio 14 de Nightie para o fio 14 de aço, qual dos dois que vai fazer mais força? Sem sombra de dúvida é o fio 14 de aço. O 14 de nitinol, ele tem memória de forma, então eu consigo defletir bastante esse fio, e em contrapartida, se eu fizer uma força nesse fio de aço, ele vai sofrer uma deformação permanente. Então isso que é chamado de deformação permanente. Então quais são as principais diferenças do fio de nitinol para o fio de aço? O fio de aço ele apresenta alta rigidez, que é muito legal para fases finais do alinhamento e nivelamento, tá? Não para fases iniciais do alinhamento e nivelamento. Baixa flexibilidade, né? Ele não consegue sofrer grandes deflexões, então se o dente estiver lá atrás eu forçar um pouquinho, ele sofre a deformação permanente. Ele apresenta baixa resiliência também, ou seja, ele libera forças pesadas e de maneira muito rápida, tá? Então forças pesadas e de maneira muito rápida. E ele apresenta alta tenacidade. O que significa isso? É uma grande dificuldade de quebrar o fio. Então, o fio TMA, que é um fio que a gente não viu agora, ele apresenta baixa tenacidade. Já o fio de aço apresenta alta tenacidade e alta biocompatibilidade. Então, são fios usados ao final do alinhamento e nivelamento, certo? Então, nós temos a sequência de fios, né, que ela vem desde o fio 12, 14, 16, 18, lembrando que fios retangulares sempre terão 2 medidas e os fios retangulares podem ser tanto de nitinol quanto de aço, certo? Uma outra dúvida que muitos têm é sobre o coordenado e revenido feito no fio de aço. O fio de nitinol já vem pré-fabricado, já vem contornado. O fio de nitinol, então, ele já vem com uma forma dada e a gente não consegue alterar, como já falamos anteriormente. E o fio de aço, eu consigo alterar a sua forma. Então, eu consigo fechar mais, eu consigo abrir mais, tomando muito cuidado para não deformá-lo de maneira permanente, né? Ele vende como fio stainless steel superior ou inferior. Então aqui eu peguei 2 fios 0,20 superior e inferior, tá? Quando a gente fala fio coordenado, é que o superior tem que ficar mais largo que o fio inferior. Então sempre eu vou deixar o superior, eu vou abrir um pouco mais o fio superior, para que ele fique 2 milímetros mais aberto do que o fio inferior, tá? Isso é coordenado. O fio inferior, ele deve ser usado como referência a borda Wala, né? Que a gente vai ter que fazer uma demonstração na prática clínica com vocês. Mas aqui é a coordenação dos arcos e temos também que fazer o revenido. O revenido é feito na máquina de solda a ponto.
Então aqui é um exemplo da máquina de solda a ponto que nós usamos. Aqui nós temos os pontos de solda de tubo na banda e aqui atrás o local para se fazer o revenido do fio de aço. Então nós vamos abrir essas duas orelhinhas, tem máquina que é aqui em cima e tem máquina que é aqui do lado. Colocamos o fio, introduzimos o fio aqui, fechamos a orelhinha dos dois lados. E esse revenido nada mais é do que um tratamento térmico do fio para ele ficar mais rígido. Tiramos de contato os dois pontos aqui e apertamos, e aí nós conseguimos verificar que a carga está sendo passada para cá, tá? E esse fio tende a ficar rubro, tá? Ele vai ficar acastanhado. Se não ficou, a gente... Ai, até queimou minha mão aqui, ó, tá? Então, assim, já tá acastanhado, já melhorou a sua composição, já ficou mais rígido, tiramos com bastante cuidado. Então, é um acastanhamento no fio, vou fazer de novo, até passar um pouco do ponto, para vocês conseguirem visualizar melhor, tá? Então, vamos voltar aqui, tomando cuidado que tá quente, porque esquenta realmente, né? A hora que transfere a energia para cá, então, olha lá. E aí tá praticamente queimando o fio, tá castanhando esse fio. Voltamos aqui, né? Então nós temos aqui um fio com revenido e um fio sem revenido, tá? Então dá para ver a diferença da coloração deles, né? Um mais acastanhado e o outro mais tradicional, sem tanto acastanhamento, tá? Eu vou fazer de novo o revenido, que é o tratamento térmico no fio, mais uma vez. Então abrimos a borboletinha aqui, destacamos ali, introduzimos. É obrigatório, professor? Sim, todo fio de aço nós devemos fazer o revenido, tá? É uma forma de tornar o fio mais rígido, torná-lo mais efetivo. Tiramos o contato aqui e vamos apertar. E isso vai transferindo a energia ali para o fio e ele vai aquecendo. Já senti cheiro de queimado aqui, paramos, tá? Vamos pegar com uma pinça, com algum alicate. E aí ele está acastanhado, tá bom? Está mais efetivo esse fio.